Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um vídeo de atualidades e sempre preparando esse material com muita alegria, com muito entusiasmo, pedindo para você começar o vídeo, deixar um joinha, inscrevendo-se no canal se você ainda não é inscrito, comentando aí pra gente, várias pessoas optam por mandar algumas mensagens mais diretamente na página, não tem problema, eu vou responder na medida do possível, tá? E se você puder compartilhar, curtir esse vídeo, é bem legal, é um material bem interessante que a gente faz de todo o coração para todos vocês, tá? Vamos então avançar, porque a gente vai mudar um pouco meio que a didática da coisa aqui. Eu vou. Não que a gente não tenha tantos assuntos assim para falar na questão nacional essa semana, mas vocês vão entender no andamento do vídeo como que eu vou aplicar essa dinâmica diferente. Primeiro que no começo da semana passada, no âmbito internacional, a NASA divulgou uma pesquisa inovadora que pode revolucionar um pouco essa questão da gente trabalhar com viagens à Lua. Na semana passada foi divulgado, então, que existe indícios de presença de H2O, ou seja, água, em forma de cristais, na verdade, presas em grãos minerais que estão presentes na superfície lunar, tá? Isso, de uma maneira geral, auxilia muitos estudos e, principalmente, abre possibilidades para novas pesquisas em solo lunar, coisa que não acontece desde os anos 70. Ao todo, acho que foram 25 ou 26 norte-americanos que estiveram no solo lunar naquela época, eles pisaram na Lua, Neil Armstrong em 69, e até 74 as missões que foram tripuladas para lá. Depois a NASA acabou cessando tudo aquilo, ou seja, não houve mais nenhum tipo de exploração. Na visão hoje científica como um todo, esse anúncio, né, confirma uma teoria de que sim, existe água na Lua. Claro que não na forma líquida, e claro que talvez não na forma de gelo, que seria uma esperança, né? Mas que pode acontecer de haver sim a exploração, ou seja, a segmentação das partículas minerais de água para produção internamente ali. O que, de uma certa maneira, auxiliou e deu esperanças novas a esses cientistas foi justamente a divulgação dessas informações da semana passada. E uma curiosidade, né? Dessa vez, as pesquisas aconteceram de uma forma diferente. Foi utilizado um avião, né? O telescópio ficou aplicado dentro de um avião chamado Sofia, e esse avião fez exatamente o lançamento, o bombardeamento de raios para descobrir a presença dessas moléculas na superfície lunar. Ou seja, é uma nova forma de se entender a dinâmica também das pesquisas espaciais. Nós temos grandes laboratórios em todo o mundo trabalhando com pesquisas não só na Lua, mas de vários outros astros celestes. Mas essa informação é bem interessante para que a gente consiga aí entender. Olha aí, tá aí as cenas do avião, do Sofia, que é um Boeing 747, que foi modificado e que dentro dele consta esse telescópio que faz exatamente as análises e consegue abrir um novo campo de atuação de pesquisas para todos essas novas tecnologias. Veja, se a Lua tiver realmente, se constar que realmente a Lua possui moléculas de água nesse estado em que eles estão prevendo, facilitaria muito, por exemplo, uma viagem exploratória para Marte. Uma vez que você transportar água da Terra para lá, o peso disso é muito grande, o custo é elevadíssimo. Se você já tem uma forma de extrair a água dali e de lá lançar para outras missões espaciais, seria algo muito interessante. Isso é pergunta clássica que vai cair nos concursos no futuro aí, você tem que estar preparado para isso, tá legal? Também seguindo na sequência do âmbito internacional, a nova Constituinte chilena, que foi aprovada, foi promulgada, foi através de um plebiscito realizado no final de semana passada, a comemoração foi na segunda-feira, encheu de esperança o povo chileno, que desde os anos 80 ainda vem sob sob o regimento, né, de uma constituição ainda na era Pinochet. Lembrando, né, que Pinochet foi um ditador sanguinário, historicamente considerado um dos piores ditadores de todo o planeta, uma ditadura extremamente repressora, né, no governo chileno. A população vive hoje, desde 2019, com várias manifestações. Inclusive, acho que nós temos até vídeos aqui no canal falando sobre isso ano passado, dessas revoltas que aconteceram na China.
no Chile, que até prejudicaram, por exemplo, o transporte e alguns pacotes turísticos de brasileiros que estavam indo para lá por conta das manifestações. Essa mudança constitucional chilena muda alguns paradigmas internos lá dentro, algumas cláusulas que eram restritas e que davam uma certa vantagem para que o regime militar, mesmo que já não existisse desde o final dos anos 80, ainda continuasse com um tipo de benesses, como por exemplo, né, alguns grupos militares poderiam indicar senadores sem serem eleitos. Havia um projeto, havia na verdade a Constituinte de 80 do Pinochet, ela era totalmente privatizadora, ela mantinha um Estado mínimo, só que um Estado mínimo para regular educação, saúde, sistemas de água, esgoto, enfim. O Estado não tinha ingerência nisso. Então, o povo chileno, de classes sociais muito baixas, ficava exatamente à mercê de uma subvivência, vamos dizer assim, dentro de um meio, porque você não tinha recursos financeiros para pagar uma escola de ensino fundamental para o seu filho, para pagar uma faculdade, para pagar um sistema de saúde. Essas mudanças, essas reformas chilenas são de extrema importância nesse momento de polarização política que o mundo tem vivido. E mais, eles aprovaram esse novo plebiscito com uma aprovação de 78% dos eleitores, com algumas características específicas. Por exemplo, nenhum constituinte atual pode ser reeleito. Ou seja, ninguém que está lá hoje na atual Assembleia Parlamentar do Chile vai ser reeleito. Todos os novos integrantes são 100% pessoas totalmente novas. E vai haver uma paridade. Eles necessitam, eles obrigaram a haver essa paridade de 50% entre homens e mulheres, e a representação até de indígenas, enfim, são conquistas que o povo chileno mostrou e que foi às ruas comemorando, inclusive, isso com muita festa, justamente por conta, de uma certa forma, também de uma neutralidade do governo atual, tá? O presidente lá se manteve um pouco neutro nessas questões, para ele o que importa é uma atualização da lei, da regra como um todo, mas o mais premente que fica é o fim da era Pinochet, porque dessa vez não há uma forma de você ainda reformar leis anteriores. Em 2005 e 91 houveram modificações presidenciais que alteraram pedaços da Constituição chilena, mas dessa vez o plebiscito deu ampla possibilidade da população se manifestar e isso é imprescindível nesse momento, uma vez que não há mais nenhum rastro do pinochismo, ou seja, daquele grupo, daquele resquício ainda de perseguição ditatorial do governo Pinochet. O Sebastião Pinheira, que é o atual presidente, né, faz um discurso entusiasmado, todas as pessoas vão e exigiram essas mudanças, o governo atendeu e automaticamente isso mostrou uma união agora dentro do povo chileno que vai agora ter um novo recomeço, como eles estão, um novo renascimento, um novo recomeço, como eles estão dizendo. Existem algumas mudanças que ainda são necessárias acontecer no Chile, mudanças estruturais e econômicas, mas já é um bom começo. Agora, é claro que, por isso que eu disse para vocês que é a inversão. Agora eu vou falar do âmbito nacional. Esse plebiscito no Chile ecoou no Brasil. E ecoou no Brasil de uma forma meio que questionável, né? E isso também é uma atualidade muito recente, você tem que estar sabendo desse âmbito que está acontecendo de âmbito nacional. O líder do governo no Brasil, o deputado Ricardo Barros, participando inclusive de uma live através de juristas que pertencem à Academia Brasileira de Direito Constitucional, teria declarado que vai apresentar até o final do mês de novembro uma proposta de plebiscito também no Brasil, a partir de pensamentos e posicionamentos em que ele está dizendo que a população está exigindo uma nova constituinte. Obviamente as reações são das mais enérgicas possíveis, reação de setores civis, da própria OAB, dizendo que seria uma ruptura da ordem constitucional, o próprio vice-presidente, o general Hamilton Mourão, também declarando que isso não está dentro dos planos do governo, que o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, por si só, teria feito essa manifestação, mas enfim, já abriu o precedente para essa discussão de uma reforma constitucional no Brasil. Lembrando que a nossa Constituição é de 1988. Ela foi considerada a Constituinte Cidadã, ou seja, garantindo muitos direitos aos cidadãos brasileiros. E esse é o ponto central da crítica do deputado Ricardo Barros.
Por quê? Ele usa, inclusive, no discurso dele, na participação dele nesse evento virtual, de que o presidente Sarney, naquela época, disse, olha, uma hora a conta vai chegar. E ele, segundo ele, a conta estaria chegando agora. Por quê? A Constituição garante uma série de direitos à população, mas não garante os deveres da população. E esses deveres, ou seja, essa falta de deveres da população brasileira, que estaria inviabilizando o governo, inviabilizando estruturas governamentais de andarem e de evoluírem como um todo. Então, ele, de uma maneira ou de outra, abriu um precedente que já não é a primeira vez que acontece. Outros parlamentares e outros grupos já vieram com essas tentativas de uma reforma constitucional. Em 1993 houve uma mini reforma constitucional, que era previsto, inclusive, mas que foi algum ajuste na questão da Constituição depois de 5 anos. Enfim, algo para a gente continuar prestando atenção, para a gente monitorar no nosso campo de ação aí de assuntos que podem cair nos concursos do ano que vem. Será que o Brasil estaria preparado para uma nova Constituinte? E uma nova Constituinte nesse período seria interessante? Uma nova Constituinte no Brasil é necessária, uma vez que a gente realmente tem uma série de deveres e que uma série de direitos e que os deveres, na verdade, deveriam partir também da população, enfim, uma série de questões que vão surgir nisso aí e que você tem que estar bem antenado, tá legal? Bom, também voltando ao âmbito internacional, a gente não pode deixar de citar o terrorismo na França, a volta de ataques terroristas na França. A França vem sofrendo desde 2015, né, com atentados terroristas. Começou com a invasão do Charlie Hebdo, que era uma revista satírica, uma revista de humor, como houve aqui no Brasil várias, Cacete do Planeta, Pasquim, etc. Mas o Charlie Hebdo era uma espécie de voz dissonante, vamos dizer assim, dentro da própria política. O Charlie Hebdo começa a história toda, estou recapitulando para você, o Charlie Hebdo faz charges do profeta Maomé. E a comunidade islâmica tem o profeta Maomé como líder máximo supremo e algo impensável satirizá-lo, ironizá-lo, né? Grupos então islâmicos, naquela época inclusive ligados ao Estado Islâmico, fizeram ataques franceses, um deles muito grave, à redação do Charlie Hebdo. Depois a Boate Bataclan também sofreu outro ataque. E na semana passada culminou-se também em mais um atentado em Nice, ferindo uma brasileira. A brasileira é a Simone Barreto Silva, de 44 anos, morava lá há 30 anos quase, com família, etc. Mas este ataque, este atentado, de uma maneira meio que coincidente, vamos dizer assim, tem uma relação com outro fenômeno que acontece há 15 dias atrás, que também foi a decapitação de um professor francês, o professor Samuel Paty, que era um professor de ensino colegial, né, de ensino médio lá, que faz uma aula e fala sobre liberdade de expressão e usa as charges do profeta Maomé, publicadas no Charlie Hebdo. Ele até teria dito para os alunos, né, que alunos de origem muçulmana, que se sentissem ofendidos, que eles não participassem da aula, que eles se retirassem, que não haveria problema nenhum. Não adiantou. Um grupo de alunos se reuniu, houve, ainda está em investigação, envolvimento de jovens nisso, e esse professor foi decapitado. Vários franceses foram às ruas, fizeram uma série de protestos, e na semana passada, o tunisiano, um rapaz, um homem de origem tunisiana, que faz o atentado dentro da cidade de Nice, numa basílica de Notre Dame que existe lá dentro. Ou seja, todo esse cenário de terror ainda que acontece na França, a França recrutou aí, colocou em prontidão mais de 3.500 soldados, porque havia ameaça de outros atentados irem acontecer também em outras partes. E o mais curioso, o dia do atentado, na semana passada, na quinta-feira, estava, durante o momento em que estava acontecendo, durante o momento em que esse tunisiano invade essa basílica e comete o atentado e vitimiza uma das brasileiras e mais outras 3 pessoas, está acontecendo um julgamento de 14 dos envolvidos no atentado à revista Charlie Hebdo e ao Bataclan, enfim, de uma série de coincidências, né, que aconteceram. Depois houve um padre também que foi atingido, foi saqueado, também numa outra região, na cidade de Nice, enfim. Todo um movimento que levou ao Emmanuel Macron, que é o presidente francês, se manifestar, dizer que a França não vai recuar. Houve uma repercussão internacional, principalmente na Turquia. O presidente turco, Recep Erdogan,
também faz uma declaração muito dramática, muito dura, dizendo que o presidente francês devia fazer um tratamento mental, psiquiátrico, etc. Proíbe, faz um boicote a produtos franceses, ou seja, um clima internacional que está mexendo com o terrorismo, reativando o terrorismo na França de uma forma muito dura, muito ruim, e que tudo leva a crer que esses atentados não vão parar, porque um acaba gerando outro infindavelmente. São situações que a gente, infelizmente, tem que citar, porque são atualidades, são coisas que aconteceram, e a gente tem que explicar para vocês, dar essa contextualização o que acontece na semana anterior. Tá legal? A gente espera que vocês estejam gostando, que vocês continuem estudando, tá? Dúvidas encaminhem para nós, mas já deixa o seu joinha, inscreve o canal, inscrevam-se nos canais, tanto aqui quanto a Doutor Concurso, é muito importante essa participação de vocês, tá legal? Compartilhe os vídeos, que a gente faz sempre com muito amor e carinho para todos vocês, tá legal? Uma boa semana, semana de finados, a gente espera que todos vocês aí também continuem focados nos estudos. Vamos em frente. Um grande abraço para vocês, até semana que vem, pessoal. Até lá.